Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Juris 360 Lab. Que bom que você está aqui com a gente para mais uma análise detalhada dos julgados recentes do Supremo. Olá, é isso aí. Nossa ideia aqui é sempre ir direto ao ponto, né? Extrair o que é essencial dessas decisões do STF. E hoje a gente está usando como base o informativo 1089. Perfeito. Para começar este bloco, a gente separou algumas decisões bem relevantes. Primeiro, tem um conjunto de ADIs, a 5.549 e a 6.270, que tratam de transporte coletivo. Aquele intraestadual, internacional. Exato. Logo depois, a gente vai aprofundar um pouco mais na ADI 6433. Essa é sobre a representação judicial dos poderes, sabe? Legislativo e judiciário nos estados. É um tema bem interessante. Essa parece que vai dar pano pra manga. E para fechar essa primeira parte, Aí a gente conclui com outras duas ADIs, a 2154 e a 2258. Essas falam do rito do controle concentrado, da lei da ADI, da ADC, e também da famosa modulação de efeitos. assuntos importantes. Então vamos começar. Pega essa primeira do transporte coletivo. Vamos lá. Essas duas ADIs, 5.549 e 6.270, o plenário julgou junto. O tema central era a dispensa de licitação para a outorga de serviço de transporte de passageiros, o terrestre, interestadual e internacional, mas só aqueles desvinculados da exploração de infraestrutura, tipo de um terminal. Ah, entendi. Então a briga era, precisa daquela licitação que é super complexa ou bastaria uma autorização, claro, cumprindo certas regras? O que o Supremo decidiu? Então, o STF, por maioria, disse que a lei que permite a outorga só por autorização é constitucional. Tá valendo. A base para isso foram os artigos 21 e 174 da Constituição, e eles usaram também um conceito chamado assimetria regulatória. Assimetria regulatória. Certo. Como a gente pode explicar isso de forma mais direta para o pessoal entender? Olha, basicamente é reconhecer que nem todo serviço público precisa do mesmo nível de formalidade, da mesma burocracia na regulação. O Supremo entendeu que, nesse caso específico do transporte, permitir que mais empresas entrem no mercado via autorização, claro, com regras definidas pela NTT, ajuda a aumentar a competição. O que, em tese, beneficia o consumidor, certo? Exatamente. Beneficia o consumidor, pode ajudar a universalizar o serviço, sabe? Chegar a mais lugares. E tudo isso sem precisar passar pelo processo de licitação, que às vezes é mais demorado, mais travado. A ideia é dar mais agilidade para o setor. Entendi. Agilidade com supervisão, então. Teve alguma outra coisa, alguma recomendação do tribunal nesse julgado? Teve sim, foi mais um comentário adicional, né? O que a gente chama de obter dictum. O tribunal fez questão de dizer que a NTT e o Poder Executivo ainda precisam seguir as formalidades que o TCU apontou e também o que está na Lei 14.298, mais recente. Ou seja, mesmo sendo autorização, a fiscalização tem que ser rigorosa. Ok, ficou claro. Transporte por autorização, mas com olho vivo da NTT e seguindo as regras. Agora, vamos para aquela que você disse que era mais espinhosa. A ADI 6.433 do Paraná. A da representação jurídica nos estados. Qual era o problema ali? Ali a discussão era o seguinte: os poderes judiciário e legislativo, lá nos estados, podem criar seus próprios órgãos para dar consultoria jurídica interna e, mais importante, para representá-los em juízo. Tipo, ir para o tribunal defender o poder legislativo ou judiciário sem depender da Procuradoria-Geral do Estado. Isso mexe numa estrutura bem consolidada, né? A da Advocacia Pública Única, representada pela PGE nos estados. Seria como criar pequenas procuradorias dentro de cada poder. O que o STF falou sobre isso? O Supremo colocou limites bem claros. Ele disse assim: criar órgãos para consultoria interna, para dar parecer, assessorar juridicamente dentro do poder, tudo bem, isso é constitucional. Agora, a representação judicial, ou seja, ir a juízo defender o poder, Sim. isso só pode acontecer em situações muito, muito específicas. É excepcional.
E qual seria essa situação excepcional? Quando eles poderiam ir a juízo? Somente para defender a autonomia institucional do poder, as prerrogativas, a independência daquele poder específico, em relação aos outros. Por exemplo, se tem uma disputa entre o legislativo e o executivo sobre o orçamento. Aí o órgão jurídico do legislativo poderia atuar, mas só para isso. Entendi. Defesa institucional, então. E tem mais alguma condição? Sim, e essa é crucial. Essa atividade de representação judicial tem que ser totalmente separada da atividade principal do poder. Um exemplo claro. Um advogado que trabalha como consultor dentro do Tribunal de Justiça não pode, de jeito nenhum, assessorar um desembargador na hora de julgar um caso e, ao mesmo tempo, ir representar o TJ numa ação judicial. Tem que separar as funções. Faz todo sentido. Evita conflitos de interesse, garante a imparcialidade, principalmente pensando no judiciário, né? E quais foram os argumentos do STF para chegar nessa tese? Bom, eles usaram precedentes do próprio tribunal sobre o tema, invocaram o princípio da moralidade administrativa, que está lá no artigo 37 da Constituição, citaram também as regras da advocacia de Estado, nos artigos 131 a 133, e até uma incompatibilidade prevista no Estatuto da OAB. Certo. E no caso específico do Paraná, como ficou a decisão? No caso do Paraná, o STF julgou parcialmente procedente. Ele deu o que a gente chama de interpretação conforme a Constituição Estadual. Ou seja, a lei do Paraná vale, mas tem que ser lida assim. Os procuradores da Assembleia e os consultores do TJ só podem atuar em juízo para essa defesa institucional estrita. E mais, quem for fazer essa representação tem que ter OAB ativa, dedicação exclusiva para isso, e no caso do TJ, está proibido de assessorar a atividade de julgar. Ou seja, autonomia para se defender institucionalmente, sim, mas sem criar procuradorias paralelas e sem misturar as coisas. Uma decisão de equilíbrio, parece. Exatamente. Equilibra a autonomia dos poderes com a estrutura que a Constituição pensou para a advocacia pública. Ótimo, vamos então para o último ponto deste bloco, as ADIs 2154 e 2258. Essas são sobre a Lei 9.868, a Lei do Controle Concentrado, né? Isso mesmo. Elas questionavam duas coisas dessa lei. A primeira era sobre uns vetos que o presidente da República fez na época em que a lei foi criada. Eram artigos que previam uma participação maior de terceiros, de amici curiae, na Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADC. A pergunta era, esses vetos criaram uma omissão inconstitucional? Faltou lei? E aí, o Supremo achou que faltou lei por causa do veto? Não. O STF entendeu que o veto presidencial faz parte do jogo democrático, do processo legislativo. É um ato político de discordância, não é uma omissão, uma inércia do Estado. E o tribunal ainda disse que existem outras formas de a sociedade participar no controle de constitucionalidade. Como, por exemplo? Por exemplo, alguém pode entrar com uma ADI sobre o mesmo tema, questionando a lei por outro ângulo. Ou o próprio relator no STF pode chamar audiências públicas, pedir informações, ouvir especialistas. Então, o veto não fechou as portas para participação. Ok, vetos validados. E o segundo ponto questionado nessas ADIs? O segundo ponto era um ataque direto ao artigo 27 da Lei 9.868. É o artigo que autoriza o STF a modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. A famosa modulação. Aquela ferramenta que permite ao Supremo dizer, olha, essa lei é inconstitucional, mas essa decisão só vale daqui para frente ou só a partir de tal data. É isso, né? Para proteger a segurança jurídica. Exatamente essa. E o questionamento era se essa ferramenta seria constitucional, se o STF poderia ter esse poder. E é. E o STF diz que, sim, é constitucional. Reafirmou a validade do artigo 27. O argumento principal foi que a modulação, na verdade, já era usada pelo tribunal mesmo antes da lei existir. É uma técnica que o próprio Supremo desenvolveu para conseguir lidar com as consequências práticas das suas decisões, para garantir a segurança jurídica, para preservar outros valores importantes da Constituição. Foi uma decisão por maioria nesse ponto da modulação. Entendido. Então, para a gente fechar esse bloco, tivemos um resumo bem completo, né? Primeiro, o STF validou a outorga por autorização lá no transporte coletivo interestadual e internacional.
Depois, definiu limites bem claros para a representação judicial dos poderes legislativo e judiciário nos estados, só para defesa institucional e com separação de funções. Isso. E, por fim, confirmou que os vetos na lei da ADU-ADC foram legítimos e que a ferramenta da modulação de efeitos, prevista no artigo 27, é totalmente constitucional. Exatamente. Foram decisões que, ajustam peças importantes na nossa engrenagem constitucional e administrativa, né? Trazem clareza. Uma análise excelente, muito clara. Fica a reflexão, de como o direito está sempre tentando se ajustar, seja para flexibilizar regras, como no caso do transporte, ou para impor limites mais claros, como na autonomia dos poderes. Bom, por agora é isso. Nos veremos no próximo bloco para continuar nossa análise. Olá! Estamos de volta, começando mais um bloco para continuar nossa análise do informativo 1089 do STF. A gente já viu alguns julgados importantes no bloco anterior e agora vamos seguir com mais decisões. Pega o café aí que o papo continua interessante. Isso mesmo, vamos dar uma olhada agora em mais 3 casos, né? Um sobre aquele programa emergencial da pandemia, a prorrogação dele. Ah, sim. Depois um sobre remuneração de magistrados, no Rio de Janeiro. E, por último, um que merece atenção especial, fraude na cota de gênero nas eleições. Perfeito. Começando então pela ADI 6.662. Essa é sobre o PEMER, né? O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Exato. Criado lá em 2020, Lei 14.020, por conta da Covid. E a lei tinha um prazo final bem claro, 31 de dezembro de 2020. Mas aí surgiu uma tese, de que dava para estender isso com base na Constituição, uma interpretação conforme. Como é que ficou? Então, o STF, por unanimidade, diz que não dava. O ponto-chave aqui, é o limite da tal interpretação conforme. Ela serve para você escolher um sentido compatível com a Constituição quando a norma é meio ambígua, tem mais de uma leitura possível. Certo. Mas ela não te autoriza a reescrever a lei, a mudar o sentido quando o texto é claríssimo, como era o caso. O prazo era aquele pronto, o legislador foi explícito. Entendi. Então, se a lei é clara, não cabe ao judiciário mudar o que está escrito usando essa técnica de interpretação. O texto literal prevaleceu? Exatamente. É uma questão de respeito à clareza da lei e à separação dos poderes, Principalmente em normas temporárias, com prazo definido. Faz todo sentido. Bom, seguindo então para a ADI 2952. Essa vem lá do Rio de Janeiro. Isso. Uma lei estadual, antiga até, de 1991, criou um tal benefício de permanência em atividade para os magistrados. Basicamente, um bônus para quem continuasse trabalhando depois de poder se aposentar. Parece até razoável, manter a experiência. Mas qual o problema? O problema está na competência para legislar sobre isso. A Constituição Federal, lá no artigo 93, diz que só a União pode legislar sobre o Estatuto da Magistratura e tem que ser por lei complementar. Ah. Enquanto essa lei complementar não vem, o que vale é a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é a Lei Complementar 35 de 79. A LOMAN. Isso. E a LOMA unifica o regime jurídico dos juízes no país inteiro. O artigo 65 dela traz uma lista, um rol taxativo, fechado, das vantagens que um magistrado pode receber. Entendi. Então, se o benefício criado pelo Rio não estava nessa lista fechada da LOMAN... Exato. Não poderia ter sido criado pelo Estado. Permitir isso quebraria a unidade nacional da magistratura, a isonomia entre os juízes, que é algo que a Constituição quer proteger. Certo. Por isso o STF, também de forma unânime, declarou a Lei do Rio inconstitucional. O ponto é manter um estatuto único para a magistratura no Brasil todo. Ok, compreendido. Garante a uniformidade, evita aquelas disputas salariais entre estados. Bom, agora vamos para a ADI 6.338. Aqui o tema esquenta. Fraude à cota de gênero. Pois é, um tema muito relevante. A gente sabe da regra, Mínimo de 30% de candidaturas femininas nas chapas para deputado, vereador. Lei 9.504. Mas o problema são as candidaturas laranjas,
só para cumprir tabela. Exatamente. E a grande discussão aqui era sobre a jurisprudência do TSE, que vinha usando a AGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para punir essa fraude e, o ponto polêmico, caçar a chapa inteira. O STF validou isso. Validou. Por unanimidade também. O STF entendeu que essa fraude não é uma coisinha pequena, uma mera irregularidade. Uhum. Ela ataca direto princípios da Constituição, cidadania, pluralismo político, a própria isonomia. Está lá nos artigos 1º e 5º. Ela desvirtua completamente o sentido da ação afirmativa, né? E compromete a lisura da eleição, como diz o artigo 14, parágrafo 9. Mas a consequência, caçar todo mundo da chapa, até quem foi eleito legitimamente com votos, não parece pesado demais. Por que uma medida tão drástica? Não bastaria anular a candidatura laranja ou punir quem organizou a fraude? Uma ótima pergunta. A lógica que o TSE construiu e que o STF concordou é que essa fraude ela não beneficia só quem a praticou diretamente. Ela beneficia a chapa como um todo. Como assim? Pensa bem, ao registrar candidaturas fictícias de mulheres, o partido ou a coligação consegue, na prática, registrar mais homens com chance real de voto. Isso infla artificialmente o desempenho da chapa, o cálculo do quociente partidário. Ah, entendi. Pode render mais cadeiras para a chapa no final das contas? Exatamente. É um abuso de poder que desequilibra totalmente a disputa. É o que a Lei das Inelegibilidades, a LC 6490, chama de conduta abusiva. E a AIJ é o instrumento para investigar esse tipo de abuso. Certo. Então, a cassação de todos os diplomas e registros daquela chapa envolvida é vista como, como a consequência lógica e necessária para realmente coibir essa prática. É para tentar restaurar minimamente a igualdade de condições na disputa e a legitimidade do resultado. Entendi a lógica agora. A fraude não é um ato isolado, ela contamina o resultado coletivo daquela lista de candidatos. Uma decisão bem forte sobre a integridade do processo eleitoral e a seriedade da cota de gênero. Sem dúvida. O recado do STF é claro. Fraudar para burlar políticas afirmativas e a lisura da eleição é grave e vai ter consequência séria, porque mexe com a base da nossa democracia representativa. Ufa! Passamos hoje por limites da interpretação de lei emergencial, pela estrutura da magistratura e mergulhamos fundo nessa questão complexa da fraude eleitoral e da representatividade feminina. Decisões com repercussões bem diferentes, né? Com certeza. E fica sempre a reflexão, né? Como é que a gente garante que ações afirmativas tão importantes como a cota de gênero realmente funcionem? Como proteger essas políticas de manobras que tentam esvaziar o propósito delas? É um desafio constante para a justiça eleitoral e para a nossa democracia. Verdade. Bom, por hoje é isso. A gente continua essa análise no nosso próximo encontro. Combinado. Até lá. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada em algumas decisões bem importantes do Supremo, do informativo 1089. A ideia é, assim, destrinchar um pouco o que esses julgados significam na prática, né? Sim, é fundamental acompanhar o STF. As decisões deles moldam como a gente aplica as leis no dia a dia. E hoje separamos 3 julgados bem interessantes para a gente discutir. Um sobre prisão especial, outro sobre prescrição no TCU e um terceiro sobre responsabilidade do Estado em operações policiais. Legal. Vamos começar então pela DPF 334. Essa foi a que discutiu a tal da prisão especial para quem tem diploma universitário, lá do Código de Processo Penal, né? Qual foi o X da questão aí? Olha, o ponto central foi um choque direto com a Constituição de 88, especificamente com o princípio da isonomia da igualdade. O plenário entendeu que esse benefício, o inciso 7º do artigo 295 do CPP, não foi recebido pela Constituição. Não foi recepcionado. E por quê? Basicamente, a Corte disse que não era uma regra para proteger alguém vulnerável, sabe? Era, na verdade, um privilégio, só baseado no grau de instrução. E isso, para o STF, acaba reforçando desigualdades. É tratar gente de forma diferente perante a lei penal, sem uma justificativa constitucional forte, assim. Entendi. Então, na prática, acabou essa história de cela separada antes da condenação só por ter faculdade. Fim de um privilégio, basicamente. Exato. É a Constituição falando, olha, perante a lei penal,
Todo mundo começa igual, sem essas distinções baseadas só em status, né? Faz todo sentido. Bom, vamos mudar um pouco o foco, saindo da isonomia e indo para o controle, para o tempo. Tem o mandado de segurança 36.990, da segunda turma. Esse tratou da atuação do TCU, do Tribunal de Contas da União. A pergunta aqui é: o TCU tem um prazo para aplicar suas punições, suas sanções, ou pode fazer isso a qualquer tempo? Tem prazo sim, e essa decisão reforça bastante isso. O entendimento é que as sanções administrativas do TCU, tipo multa, inabilitação para função pública, essas coisas, prescrevem sim. O STF usou, por analogia, a Lei 9.873 de 99, aquela que dá 5 anos para a administração federal punir, né? Ah, aplicou a Lei Geral de Prescrição Administrativa. Mas tem aquela diferença importante para o ressarcimento, né? Explica isso um pouco melhor. E isso é crucial separar as coisas. Uma coisa é a punição, a sanção. Outra é a cobrança do dinheiro de volta para o cofre público, o ressarcimento. Se o desvio foi por má-fé comprovada, ato doloso de improbidade, aí a cobrança desse dinheiro não prescreve. Foi o que o STF já tinha decidido lá no tema 897. Mas outras ações para cobrar dinheiro e principalmente a ação para punir, multar, por exemplo, essas têm prazo. Tá, e no caso concreto desse MS, como foi? Por que reconheceram a prescrição? Então os fatos lá eram de 2009. A tomada de contas só começou em 2015. E a pessoa só foi citada mesmo em 2017. Deu quase 8 anos. Nossa, bastante tempo. Pois é. Aí a segunda turma falou, olha, o prazo para punir já passou. A multa, a sanção prescreveu. Mas, atenção, a decisão deixou claro que a União ainda poderia tentar cobrar o ressarcimento na justiça comum se quisesse. Aí teria que ver as regras de prescrição dessa cobrança específica. Entendi. Então, define um limite temporal para a ação punitiva do TCU, o que traz mais segurança jurídica, né? Impede que a pessoa fique para sempre sobre essa ameaça de punição. Exatamente. Segurança jurídica é a palavra-chave aqui. Perfeito. Bom, já falamos de igualdade, de limites de tempo para o controle. O último caso que a gente separou, o ARI 1.382.159, também da segunda turma, toca num ponto muito sensível. É a responsabilidade do Estado quando alguém morre durante uma operação policial. O que ficou decidido ali? Essa decisão é bem impactante no ônus da prova. Ela diz o seguinte: se tem um confronto com agente do Estado e um cidadão é atingido, morre ou se machuca, a princípio já se presume que tem uma ligação, um nexo causal entre a ação do Estado e o dano. Ah, então já começa presumindo a ligação. Isso. E aí, o que acontece? Cabe ao Estado provar o contrário. Provar que aconteceu alguma coisa que quebra essa ligação, tipo culpa exclusiva da vítima, um caso fortuito, força maior, ou que foi outra pessoa, um terceiro. Nossa, isso inverte bem a lógica normal, né? Geralmente quem alega o dano tem que provar tudo. Por que essa inversão aqui? Tem duas razões principais. Primeiro, a responsabilidade do Estado é objetiva. Está lá no artigo 37 da Constituição. Ou seja, não depende de provar a culpa do agente público. E segundo, é o Estado que tem o monopólio da força e, mais importante, os meios para investigar o que aconteceu. Perícia, acesso a câmeras, documentos. Faz sentido. O Estado tem mais condição de produzir a prova nesses casos. Exato. No caso específico que eles julgaram, a vítima foi atingida dentro de casa durante um tiroteio numa operação policial. A perícia não conseguiu dizer de onde veio o tiro. Como o Estado não conseguiu provar nenhuma dessas causas que quebram o nexo, a segunda turma disse: tem que indenizar. Isso coloca uma pressão grande no Estado para documentar bem suas ações, investigar a fundo, né? Sem dúvida. Reforça a responsabilidade estatal e a proteção do cidadão. O Estado precisa ser ativo e mostrar que sua ação não causou dano, se for o caso. Muito interessante como esses três julgados de áreas diferentes, prisão, controle e segurança, acabam tocando num ponto parecido, né? Todos eles parecem mostrar o STF tentando colocar limites, balizar a atuação do poder público com base nos direitos das pessoas. Igualdade, segurança, jurídica, direito à vida. Precisamente. É eterna tensão, né? Entre o Estado precisar agir, ser eficaz, para punir, para controlar, para dar segurança, e do outro lado garantir os direitos fundamentais. É um equilíbrio difícil que o judiciário está sempre tentando ajustar, né? Decisão por decisão. Fica essa reflexão.
Como garantir essa ação estatal sem atropelar direitos? Uma busca constante.